Carol, estava aqui pensando, eu acho que mais do que errar é humano, acho que errar é solto. Gente, esse canal é praticamente construído só em cima de erros, né? Se não tivessem tantos fails amorosos, né, gente? O que ia ser das nossas pautas, dos nossos inbox? Se você também coleciona fails amorosos, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, porque ó, a gente está dividindo fail todo dia, mas estamos dividindo saídas para os fails também, né? Não, e acho que o que seria da gente, né, se a gente não tivesse errado tanto, né? Porque não estou dizendo que é gostosinho quando a gente erra, mas pelo menos, eu só aprendo no erro. E você? Muito. Mas acho que nessa coisa da vida amorosa, a gente se acostuma muito a apontar o erro dos outros, né? Então, Só tem crush lixo. Ninguém quer nada com nada. Mais uma vez esse cara foi babaca. Então é muito fácil a gente identificar aonde as pessoas estão errando. E a verdade é que a gente não para muito para pensar quando a gente está errando com os outros, quando a gente está sendo lixo, quando a gente está errando com a gente mesmo, né? Que a gente está contando uma mentira pra gente. E eu acho que o erro é uma oportunidade, de fato. Assim, acho que quando, né, a gente está lá criancinha e a gente está aprendendo a jogar um joguinho, jogar futebol, a gente fica acertando a bola ali 500 vezes no gol para poder treinar e poder acertar. Mas o erro está incluído na parte do processo. Mas acho que quando a gente vai para a vida amorosa, a gente não quer errar. Primeiro que a gente não quer admitir que a gente está errando, porque é um lugar muito confortável você ficar ali na vítima, né? Que nem o Gui Fati coloca isso muito bem. E acho que a gente também não quer admitir os nossos erros, que nem o Tadashi coloca, porque é doloroso, né? Não é fácil você olhar no espelho e falar, realmente eu sou um lixo, realmente eu escolhi estar nessa situação horrorosa. A gente ficou muito pensando sobre o que o Tadashi falou do autoconhecimento e do amor próprio, porque eu acho que a gente idealiza esse lugar, né? Do amor próprio, principalmente agora. Então, assim, estamos mais sozinhos, com nós mesmos. Então, vou aproveitar, cuidar de mim, olhar para o que é importante para mim. Mas a verdade é que, assim, olhar para a gente é também perceber que a gente, às vezes, é meio babaca, que a gente é incoerente, que tem um monte de coisa que a gente faz errado e a gente finge que não vê para continuar fazendo errado, porque no fim é confortável, porque a gente tem prazer na dor, como o Gui falou. Então, acho que o papo de hoje um pouco é pra gente colocar para fora assim, cara, isso a gente faz errado, vamos assumir que tá errado para poder transformar, ao invés de ficar fazendo vista grossa, né? A gente faz vista grossa para quem a gente se apaixona e no fim a gente também faz vista grossa para os nossos erros, você não acha? Total, eu acho que a gente tem assim um olhar muito deturpado, né, para o que é esse autoconhecimento, o que é esse auto-amor. A gente acha que a partir do momento que a gente se amar, a gente vai se olhar no espelho e falar, nossa, como você é perfeito, que pessoa maravilhosa. E às vezes o auto-amor vai passar por um processo de você olhar no espelho e falar, cara, tá bom, as suas expectativas são um pouco reais, você quer ser a pessoa da revista, mas você talvez não vai ser, e tá tudo bem. E você vai partir nesse processo de aceitação e ajuste de expectativas, mas talvez você nunca vai se achar essa pessoa mais linda do mundo, mas você vai ter um olhar mais realista. E esse olhar mais realista, ele também passa pelas nossas sombras. Porque, às vezes, esse auto-amor, a gente parece que, não, eu sou uma pessoa ótima. Você não é uma pessoa ótima, ninguém é uma pessoa ótima. A gente é todo mundo um bando de filho da e a gente é muito egoísta e a gente fica ali querendo sempre se sentir por cima da carniça, mesmo na posição de vítima, né? Eu acho que, assim, eu faço muito esse lugar da posição de vítima, assim, eu vejo como esse lugar é confortável, e daí assim, a minha mãe morreu, eu tinha 5 anos, e depois eu tive um primo, que era o meu primo mais próximo, que também teve uma morte trágica. Então, esse lugar do medo do abandono sempre fez parte da minha vida. E eu tenho que prestar muita atenção para isso não virar uma muleta, porque eu não posso justificar, é uma coisa horrível, mas eu tenho 36, eu não vou poder justificar o resto da minha vida que eu tenho medo de ser abandonada pelos amores, que eles vão embora assim do nada, porque eu perdi minha mãe. Porque não dá, assim, é uma coisa terrível, mas eu preciso lidar com isso e transformar. E muitas vezes eu sinto que eu fico, talvez, contando essa história pra mim, sabe? Não, mas no fundo é porque é isso, no fundo é porque eu tô sempre achando que as pessoas vão embora. Tá bom, gatona? Então, assim, vai pro divã trabalhar isso, porque não dá, que é confortável, é um lugar assim, a hora que você é vítima e que você vai ser abandonada, um monte de gente vem cuidar de você. Então o que eu sinto é isso, às vezes eu não tenho o amor do homem, mas daí eu tenho um monte de amiga dando opinião, eu tenho minha família em cima, que às vezes sufoca, mas você, querendo ou não, é o centro das atenções, mesmo dividindo histórias cagadas. Então, isso eu percebi muito, assim, desse lugar de vítima, de
quando a gente sempre conta a história de amor que não funciona, tem um prazerzinho. Porque tem alguém que vai cuidar de você, tem uma amiga que vai te oferecer um vinho, que vai te oferecer um brigadeiro. E daí você começa a se conectar com as pessoas pela dor. E isso é muito traiçoeiro, assim. Eu percebi que isso é uma armadilha que, se eu não prestar atenção, eu caio nesse lugar. E acho que, enfim, depois de todos esses vídeos de psicanalistas maravilhosos que passaram aqui no canal, acho que também é muito difícil da gente reconhecer o prazer que a gente tem nesse desprazer, né? Porque, eu só me relaciono com gente indisponível. Às vezes você gosta de se relacionar com gente indisponível, né? Eu já me relacionei com um cara que era casado, que eu era muito apaixonado por ele, mas no fundo eu acho que eu tinha um enorme prazer de saber que não ia dar certo. A gente fica sempre achando que a gente sabe o que a gente quer sim essa pessoa na nossa vida. Será que você não está com medo? Será que pelo medo você não tem um prazer nessa situação que te coloca ali sempre na impossibilidade de ter essa pessoa? E acho que o autoconhecimento ele vai muito nesse lugar do tipo, você olhar com outros olhos para essa situação e se libertar mesmo, se soltar e falar, putz, sou eu que estou escolhendo isso porque eu gosto. E nesse momento, que é muito duro, porque você fala, putz, que merda, então sou eu que estou escolhendo isso. Mas ao mesmo tempo você fala, bom que sou eu que estou escolhendo isso, então de fato dá para mudar. Tem um lugar que eu acho que é de autonomia, que a gente sempre fala aqui de autonomia afetiva, né? Porque quando o autoconhecimento ele te liberta, porque ele te dá autonomia. Quando a gente não sabe esses processos, quando a gente não quer ver esses processos, fica muito mais difícil de sair desses ciclos repetitivos que a gente fica ali se martirizando ou culpando o outro, né? E quando a gente pega isso para nossa mão, a gente fala, putz, então dá para mudar. E acho que a gente começa a ter uma atenção seletiva, sabe? Isso é uma coisa que eu comecei a prestar atenção, que é até um pouco uma coisa que a gente falou no último vlog. Os fails amorosos, eles marcam mais do que às vezes que eu dei o pé na bunda. Então, acho que também, como tem esse lugar do prazer da vítima e de se envolver com gente que está indisponível, são essas histórias que eu presto atenção. O cara, que eu me encantei, a história nunca foi pra frente, porque ele tava com um monte de problema na vida dele. Assim. Foram algumas sessões de análise para o meu terapeuta um dia virar para mim e falar, mas você já percebeu que você tá sempre com pessoas? Eu falo, eu gosto das pessoas que dividem as vulnerabilidades. Eu amo mesmo. Mas às vezes as pessoas estão tão num roda-moinho com as próprias vulnerabilidades que não tem espaço para elas olharem para mim. E daí isso só faz eu me sentir mais lixo. Porque, nossa, não tô tendo atenção. Só que daí teve um monte de cara legal que me deu um monte de atenção e eu caguei na cabeça deles. Tipo, eu falei, não, eles são mais ou menos. Não me dá frio na barriga. Daí você começa a achar um monte de problema. Um é porque mora longe, outro é porque não sei o que lá. E no fundo, era só porque eu tava acostumada e tendo esse prazer de ficar nesse lugar. Da menina que quer ser abandonada, da apaixonada pelos amores impossíveis, porque é bonito isso, né? E assim, cara, não é bonito. Eu só não sei porquê, quando você tava falando isso tudo, eu só pensava, mal acostumado, você me deixou mal acostumado. Mas acho que tem um lugar que a gente, que você colocou, atenção seletiva, né? Porque, gente, vamos ser bem sinceros, né? Todas as vezes que a gente já foi lixo, todas as vezes que a gente foi egoísta, que a gente sabia que a gente queria uma coisa ali, um sexo rápido, e a outra pessoa estava mais envolvida do que a gente, mas a gente queria usar essa pessoa para nossa carência. E volta e meia a gente não quer ver isso, né? A gente só quer ver que os outros estão sendo lixo com a gente, mas a gente não quer ver as situações que a gente foi lixo, que a gente se aproveitou dos outros, que a gente usou, que a gente só chamou a pessoa porque a gente estava carente, que a gente... Quando você já percebeu que você foi lixo? Gente, mas muitas vezes, assim, eu acho que, pra mim, no caso, eu acho que tem muito essa coisa de, tipo, quando eu percebi que a pessoa estava muito mais envolvida do que eu, mas mesmo assim eu fui meio que, sabe, não, tá só um rolinho. Eu sabia que não era só um rolinho pra pessoa, pra mim era só um rolinho, mas eu não tive a coragem de chegar pra pessoa e falar, putz, na verdade, esse é o plano, sabe? O do aniversário, a história do aniversário é boa, vai. Qual história do aniversário? O André convidou um crush pra viajar no aniversário dele. Gente. Olha, não acho que eu tenha sido lixo assim, um pouquinho. Tá, mas convidei um crush pra viajar comigo no aniversário, mas eu falei, olha, é só meu aniversário, tá indo com a minha irmã, tá indo não sei o quê, mas assim, não tinha expectativa de ser algo especial. Falei, você quer ir junto comigo? Ele falou, quero. Nisso, rolou uma discussão entre eu e Carol, porque a Carol falou, você tá passando a mensagem errada, fazer a pessoa viajar com você quer dizer que vai ter uma segunda etapa.
Não, imagina assim, você é convidado para ir para um lugar paradisíaco, você, seu crush, a irmã do crush, no aniversário dele. Ele só escolheu uma pessoa para viajar com ele, que foi você. Você não ia achar que o negócio estava mais sério? E acho que é isso, né? Até agora, por exemplo, eu estou na negação, falando, não, imagina, não foi assim. De fato às vezes é olhar e falar, putz, não foi legal isso que você fez, e não faça mais isso, mas é olhar para os erros do passado e falar, putz, não chama mais a pessoa no seu aniversário, chama em qualquer outra data especial, porque não vale a pena você fazer isso. E você teve alguma situação? Eu lembro já de algumas pessoas que você não estava tão afim, que você convidou também por carência para sua casa da praia. Que eu convidei essa coisa da manutenção do papinho também. Assim, ao mesmo tempo que eu reclamo assim, as pessoas não respondem nunca, os caras que eu quero aparecem uma vez a cada 3 meses, eu faço a manutenção, mesmo quando eu não tô tão afim, só para não cortar o laço. Isso é muito feio. Eu acho que isso é pior do que o cara que só aparece de madrugada, porque pelo menos, quando ele aparece de madrugada, ele tá jogando limpo comigo e a trouxa sou eu, se eu resolvo responder ou não. E o que eu faço que eu acho que é errado é isso. Eu trabalho essa chave do afeto, eu mando mensagem fofa, eu mando audião. A mesma mensagem trocada do que chamar a pessoa para o seu aniversário. No fundo, a gente tá passando uma mensagem errada, sabendo que está passando uma mensagem errada, né? E sabendo que a gente está ludibriando, adoro essa palavra, ludibriando a outra pessoa. E é tão incoerente, né? Porque a gente até analisou mandar prints de uma menina que super se envolveu com um cara no começo da quarentena, eles tiveram 1000 conversas profundas e uma hora ele virou para ela e falou, olha, quando eu tenho tantas conversas profundas com alguém, abro minha vida, acaba cortando meu tesão e eu coloco essa pessoa no lugar da amiga. E a gente ficou revoltado. Depois vocês entrem lá no nosso Instagram para ver se manda prints. E agora eu tô pensando que tem um pouco esse lugar de assumir assim, eu mantenho esse banho-maria com uma pessoa que eu não tô mais interessada. Isso só vai me fazendo desinteressar mais dela. E eu continuo lá, né? Tipo, é perverso também. É a coisa do querer o biscoito, que a gente reclama dos outros, mas é difícil ver que, tipo, cara, eu faço também. Eu acho que o autoconhecimento, ele vai muito por esse lugar de você ver as suas sombras, né? Na Umbanda tem um pessoal, umas entidades que falam muito sobre que você jogar luz aonde estava escuro, você vai ver, né? Então, você tem um porão interno que estava escuro, estava tudo bem. Na hora que você joga luz no porão, você vê a bagunça. E aí você fala, putz, tem tanta coisa para eu arrumar. E eu acho que é um pouco isso, assim, tipo, vou olhar para o que eu estou fazendo de modo muito sincero. Você vai ver coisas que você não quer ver, mas esteja preparado para isso, porque só assim você vai conseguir arrumar essa bagunça interna e ter um porão um pouquinho mais arrumado para poder receber os crushes no futuro. E perceber que a gente tá em outro lugar, né? Outro dia eu tava pensando assim, tem algumas pessoas que eu cruzo e elas me catapultam direto para Carolina de 15 anos. Então assim, ou é gente que eu estudei na escola, ou era daquela escola meio parecida, e já passaram 20 anos e eu me sinto aquela menina que era meio desengonçada, que não era menina desejada. E eu me coloco nesse lugar com essas pessoas. E assim, eu já mudei, eu tenho 1000 coisas legais, mas eu vou pra lá como se fosse lá Drew Barrymore do Nunca Fui Beijada. Aonde tá esse prazerzinho, né? De se manter naquele lugar? É repetir uma história, que a gente já sabe que é? E a hora que você fala, não, estamos aqui de igual para igual, a responsabilidade é nossa, né? A gente deixa de ser só a coitada que vai ser chutada. Eu acho que é importante se colocar para jogo e falar, tá bom, a responsabilidade é minha aqui também, né? E acho que tem esse lugar de... É tão bacana a gente entender a liberdade que é a gente ter a responsabilidade, porque eu sinto um pouco quando a gente está nessa posição de vítima, a gente está muito nesse lugar da criança, onde os outros fazem as escolhas e você só sofre as consequências das escolhas. Só que a partir do momento que você amadurece, que acho que tem tudo a ver com você deixar de ser criança, ser um adulto, porque o adulto toma decisões, né? Ele tem uma responsabilidade. É um saco, ninguém gosta de ter que ficar pagando boleto, mas é muito legal você poder falar, putz, eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida. E acho que a mesma coisa se aplica no autoconhecimento. A partir desse momento que você escolhe se aprofundar no seu autoconhecimento, você vai ter uma vida mais difícil, mas vai ser uma vida com mais autonomia, mais liberdade do que você tinha antes. E acho que tem daí um papo Haribô, tem uma meditação que é o Ho'oponopono,
que é para você limpar. Gente, eu tô super numa fase coisas rarebos. Que é para você limpar memórias passadas, e daí você fala: sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Você fica repetindo essas 4 frases, e você pode fazer isso tanto para outras pessoas como para você mesmo, né? O Tadashi falou dessa coisa da criança ferida que você estava falando, e acho que é um pouco isso, é acolher, perdoar essa criança e resolver ir para um outro lugar, né? Assim, você não está matando ela, mas você está falando: olha, agora eu já sou um adulto e eu posso escolher ter atitudes diferentes dentro dessas pessoas. Sabia que teve uma vez, eu estava numa viagem e eu encontrei, eram 3 irmãos que eram gatos da minha escola, um pouco mais velhos, e o mais velho de todos, bem filme de Hollywood, era o mais gato de todos. E daí eu já estava nessa viagem assim, né, toda querendo me ensinar pro cara, que claramente não estava me dando a menor bola, e daí uma hora me deu um clique que eu falei: pra que eu vou continuar nessa projeção platônica desse daí que não tá nem um pouco afim de mim? O irmão do meio tava super no clima. Daí eu falei: gente, vou mudar o foco. Não era o mais bonitão? Não era, mas o papo era ótimo. Fiquei com o cara, tive umas férias românticas. No fim não foi pra frente, mas assim, só de eu pensar: olha, parei de reproduzir esse lugar, de querer lá o quarterback do filme, você já vê que você pode viver outros papéis. E às vezes as pessoas estão olhando pra gente de um outro jeito e a gente nem percebe, né? Acho que tem esse lugar de, no final das contas, você olha para trás e você consegue enxergar. Depois que você passou por esse processo, depois que você teve esse clique, você olha para trás e fica tudo mais fácil. Mas é isso, a primeira pessoa que, sei lá, inventou clipes de papel, hoje em dia a gente olha para o clipe e acha muito fácil, mas demorou para a pessoa chegar nessa conclusão. Mas a partir do momento que ela chegou, ela fala: nossa, é muito óbvio. E essas coisas se tornam obviedades depois, né? Quando você se ligou disso, de que você só se envolvia com gente indisponível, que clique que mudou? Nada. Porque, às vezes dá o clique, demora um tempo para mudar. Mudou, sei lá quantos anos depois. Mas às vezes o processo é longo também. E às vezes a gente continua insistindo no erro, que nem o Gui Fati falou mesmo. Também não esperem esse milagre do vi o erro e agora vou mudar. Não, calma, né? Demora um pouquinho mais. Eu acho que esse processo é meio em espiral. Então, você vai fazer o negócio, vai errar de novo, daí vai evoluir um pouquinho, daí vai voltar para o erro. Porque toda vez que você erra de novo, dá medo de você não ter aprendido nada, né? Você fala: cara, vou voltar ali para a página 1. Não é. É 2 passos para frente, 1 para trás. 2 para frente, 1 para trás. E quando você viu, você já está lá longe. Então, tudo bem ir batendo a cabeça de novo, desde que a gente se proponha a mudar, né? E, gente, sem culpa e com sinceridade. Vamos em frente, vamos errar, sem medo de errar, e sem medo de aprender com os erros, e sem medo de reconhecer que a gente é uma pessoa errada e escrota de vez em quando. Que a responsabilidade é nossa. Exatamente. Porque jogar na conta dos outros é fácil. Vamos assumir as nossas contas, pagar as nossas dívidas emocionais e ficar no azul das relações. Ou no cinza, na área cinza. Tô brincando. No cheque especial.